Fala, meus amigos, mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos para mais um episódio aqui no Pode Ficar Rico Podcast. Meus amigos, antes de estar trazendo as informações sobre a minha querida convidada de hoje, gente, pelo amor de Deus, cara, se inscreve no canal, é de graça, tá bom? Né? Assim como no Google, né? Aqui no YouTube a gente também tem dados, a gente analisa métricas, pelo menos eu gosto de analisar, né? E as métricas aqui estão me dizendo que 30% da galera que não assiste, infelizmente, ainda não é inscrito no canal. Tá? Então se inscreve no canal, deixa o seu like e deixa aqui os seus melhores insights aqui abaixo nos comentários, beleza? A nossa entrevistada de hoje é minha querida amiga Suelen Mansur, né? Ela iniciou no digital no final de 2023. Cara, olha isso. Meu Deus do céu, esse mercado é inacreditável. Ela iniciou no digital no final de 2023, né? Já fez um faturamento total de mais de 1,5 milhões de reais exclusivamente ali como afiliada, né? Hoje a Suelen, ela é produtora, ela é afiliada, né? Então hoje ela vive do digital, né? E é uma sensação extraordinária, né? Mas Suelen Mansur, mais uma vez, seja muito bem-vinda aqui ao Pode Ficar Rico Podcast. Prazer imenso estar aqui, você não faz ideia. Muito obrigada mesmo por essa oportunidade. Ângelo, para mim estar aqui é uma honra, cara. Você não tem noção. Quando eu recebi a sua mensagem no Insta, né? Eu estava reunido com a minha família. Aí eu li pra galera lá, mas a gente se emocionou tanto que você não faz ideia, cara, o que que você fez com a gente aquele dia. Foi uma mistura de emoção e festa. Porque assim, nem de longe, nunca na minha vida eu imaginava que um dia eu seria convidada por um podcast por conta do meu faturamento, mano. Isso pra mim é algo assim, distante da minha antiga realidade, da pessoa que eu era, sabe? É surreal demais, demais estar aqui. Muita gratidão mesmo. Eu lembro quando eu comentei com eles lá, né? Passou um filme na nossa cabeça, o que que a gente passava antes, nossas limitações, e ver o que a gente está vivendo hoje por conta do que o digital está nos proporcionando. Cara, eu assim, quando eu digo nos proporcionando, eu estou enfatizando bem o plural, porque o digital não só mudou a minha vida, né? Mas ele está mudando a vida da minha família também. Então, assim, a bênção, ela está recaindo sobre todos nós lá em casa, Exato, cara. É exato. surreal o que a gente está vivendo e, assim, gratidão. E aqui eu já quero iniciar uma informação bombástica, posso? À vontade. Manda bala? Eu sou dessas. Eu não só saí da CLT, como eu também, há uns 3 meses atrás, eu tirei a minha irmã da CLT. Olha isso, cara. E pasme, cara, ela não ganhava o que eu ganhava, nem o dobro, ela ganhava bem mais. Então, assim, e sendo fundo do funil, enfatizando o fundo do funil, porque algumas pessoas podem pensar o seguinte: ah, ela está vendendo curso ou mentoria. Não, eu só comecei em 2 anos que eu estou no digital. Só semana passada que eu comecei uma mentoria com um parceiro meu de network. Ele ganhou muita grana na Europa e eu muita grana na América, então a gente resolveu se juntar. Mas assim, isso começou semana passada. Eu tô há 2 anos só no fundo do funil, ganhando grana, e ainda recebo gente mandando mensagem perguntando se é golpe ou se tá saturado, cara. Não, mano, isso é real, isso é possível. Eu e minha família, a gente tá usufruindo disso. A gente não sobrevive mais, a gente de fato estamos vivendo, cara. Cara, isso é top demais, né? E eu fico feliz, ô Suelen, em pensar que a gente está apenas no começo, né, do digital. A gente tem muito caminho para trilhar ainda, né? Eu quero dizer, galera, para vocês, né, que hoje a Suelen está aqui, né? Vai compartilhar ainda a trajetória dela, né? Todo a jornada dela como afiliada, o que ela fazia antes, ela ainda vai compartilhar isso com a gente, né? Mas se hoje a Suelen está aqui é porque vocês recomendaram ela, né? Ângelo, como é que eu faço para recomendar alguém? Aqui abaixo na descrição tem a comunidade lá no Discord, 100% gratuito, tá? A gente se ajuda lá. Hoje, se juntar Discord com WhatsApp, somos mais de 2.000 pessoas, né? Então, tem uma partezinha lá dentro do Discord onde fica assim, indicações. E lá vocês indicam quem vocês quiserem. É claro, se fizer sentido, eu vou estar trazendo pra cá. Assim como fez sentido, né? Eu conheci a história da Suelen, né? Eu fui atrás dela, eu fiz o convite, ela, cara, aceitou, né? Já era pra ela ter vindo antes, não veio por causa de alguns contratempos, né? Mas, Suelen, você tá aqui porque as pessoas pediram pra eu ir atrás de você, Ô, pra mano. elas ouvirem Uau! a sua história. Olha isso. Uau, uau, eu falei pra você no início, eu fico me achando saber um negócio desse. Juro pra você. Ontem, acho que foi ontem de ontem, eu falei pra uma amiga bem assim.
Cara, se você chegar em mim tentando me ofender, dizendo que eu tô me achando hoje, eu vou te agradecer. Porque se tem uma pessoa nessa vida que não se achava nem um pouco, sou eu, cara. Então, você falar isso pra mim, eu tô me achando aqui, mano. Esquece. Mas vamos lá, Sueli, vamos. Mais uma vez, seja muito bem-vinda, né? Pode ficar bem à vontade. Se quiser Obrigada. soltar nome de produtinho, Ah, fica pronto. bem à vontade, tá bom? Lembrando, pessoal, que no final Bora. a gente ainda vai ter o pós-call com a Suelen, né? Onde lá dentro ela vai abrir um pouquinho mais do game dela pra gente, né? Mas vamos lá, Suelen, conta pra gente, né? Antes do digital, né? Você falou que, poxa, só você entrou pro digital no final de 2023, mas antes do digital você fazia o quê? Quem que era a Suelen Mansur antes do digital? Boa, Ângelo. Pô, cara, eu era uma CLT frustrada. Nunca ganhou mais que, tipo, 1.800 e uns quebrados no mês. E tava tudo bem, me acostumei com isso. Hoje eu fico pensando como que eu conseguia viver com 1.800, né? Mas na época eu era extremamente relaxada, super acomodada. Tudo que eu iniciava, eu nunca finalizava nada. Pra você ter ideia, iniciei umas quatro, três ou quatro faculdades e eu nunca fui até o final em nenhuma. Então, assim, uma pessoa sem sonhos, sem projetos, zero perspectiva de vida, é literalmente aquela vida, deixa a vida me levar, era para mim, né? Então, assim, muito, muito, muito acomodada e não tava nem aí para a hora do Brasil. Infelizmente, nem tudo são flores, apesar que já não era, né? Uma pessoa dessa, eu não sei o que que espera da vida, né? Eu acho que eu esperava um príncipe do cavalo branco e que tivesse muita grana, né? Porque eu não sei o que acontece. Mas infelizmente eu precisei passar por uma dor muito grande para eu dar um estalo, para eu acordar e sair dessa inércia, né? Final do ano de 2022, numa sexta-feira, umas 10h30 da noite, eu recebi uma ligação, que era da minha mãe. E aí, quando eu peguei o celular, assim, você sabe quando você não atende de prontidão, porque você sabe que não é uma notícia boa? Eu olhei aquele celular e falei, algo aconteceu. Aí, na hora que eu atendi, eu tive a infeliz notícia de que meu pai tinha sofrido um AVC hemorrágico. E ali o meu mundo desmoronou, né? Eu perdi todo o meu chão. Logo depois liguei para minha irmã para informar para ela. Meus pais estavam no Espírito Santo, né? Nós somos do Espírito Santo, mas em 2005 nós viemos para São Paulo, Taubaté. E em 2016, 2015 eles retornaram para lá. Meu pai, minha mãe e meu irmão. E eu e minha irmã ficamos aqui em São Paulo. Recebemos essa notícia a 12, 14 horas de distância. Você imagina a nossa cabeça em deixar a Imagina. minha mãe naquela situação sozinha, porque o meu irmão ele é especial. Então, durante toda a madrugada foi de muito pranto, muito choro, de muita oração entre eu e minha irmã e arrumar as coisas para a gente pegar a estrada e ir embora, né? Ir para o Espírito Santo. E ao chegar ali, a minha mãe, ela já dizia o seguinte: ela pensava que minhas filhas estão vindo para enterrar o pai, né? Papai ficou na semi-UTI. Eu lembro a primeira vez que eu entrei para ver o meu pai, eu não consegui ficar ali na semi-UTI. Na hora me deu uma crise de choro. Tiveram que me retirar correndo. E aí eu fiquei dando crise de choro lá fora. E é interessante porque antes do meu pai sofrer um AVC, na verdade, no momento que meu pai sofreu um AVC, eu estava vivendo uma depressão muito profunda. Porque quando entrou a pandemia, eu trabalhava em presencial, né? Então, você trabalha em presencial, você toma café com a galera da manhã, você almoça com a galera, você janta, você toma café da tarde com a galera, e você tem aquela expectativa de ir embora para casa, de não ver a hora de tomar um banho, deitar na sua cama com seu cachorrinho e usufruir só daqueles poucas horas que a gente tem como CLT, né? E aí veio a home office, a gente saiu do presencial, veio a home office, desculpa, veio a pandemia, a gente saiu do presencial e fomos para home office. E para mim, que fui morar sozinha, foi muito brusco, foi muito gritante isso. Eu comecei a tomar café da manhã sozinha, almoçava sozinha, tomava café da tarde sozinha, você não tinha mais aquela expectativa de ir para casa, porque você já estava em casa. Então eu tive uma depressão muito profunda, que foi tão profunda que não foi só emocional, ela veio também para o meu físico. E é interessante notar o seguinte, que quando meu pai sofreu o AVC hemorrágico, no momento em que meu pai sofreu o AVC hemorrágico, a minha depressão acabou ali naquele exato momento. Porque você não tem jeito, você vai fazer o quê?
Você vai continuar na depressão, sendo que uma das pessoas que você mais ama, ela tá ali na semi-UTI. E ali eu aprendi uma coisa, cara. Quando você tem uma pessoa, um enfermo que você ama muito, né? Que agora, uma pessoa que você ama muito, que agora é enfermo, que não pode mais andar, que tá na semi-UTI, você não tem mais problemas. Você tem um problema, né? Então, assim, todos os meus problemas emocionais sumiram da minha cabeça. O meu único problema agora era o meu pai, né? Eu não aceitava, eu orava e chorava com Deus, eu falava, Deus, eu não aceito, meu pai não, meu pai é quem cuida de tudo, meu pai cuida da gente, né? Então, além da luta emocional que nós tivemos, porque papai era a nossa figura eu digo era, mas papai, graças a Deus, está vivo, né? Mas ele está acamado, parte esquerda dele toda paralisada e depende 100% da gente. Mas assim, papai era a nossa figura de autoridade, de cuidado, de segurança. Lá em casa, as meninas são as princesas. Não que as princesas não precisem trabalhar, mas a gente era tratada como princesa, né? A gente não precisava se preocupar com nada, papai cuidava de tudo. E ali começou essa luta emocional e uma grande luta financeira, né? Assim que papai sofreu um AVC hemorrágico, ele foi exonerado do trabalho, logo assim, em poucas semanas, né? Porque é assim a vida empresarial, infelizmente, quando você não tem mais utilidade, você logo é descartado. E aí nós pegamos meu pai, minha mãe, meu irmão no Espírito Santo e trouxemos eles para São Paulo para nós cuidarmos deles. E aí a gente falou bem assim, o que que a gente vai fazer? A situação apertou absurdamente. Então, eu e minha irmã, a gente começou a fazer vídeos da situação do papai acamado para postar no Instagram para pedir dinheiro. Porque a gente não tinha o que fazer. Eu ganhava 1.800, eu não conseguia ajudar meus pais. Minha irmã é quem conseguia ajudar mais. E quando a gente tem uma pessoa enferma em casa, acamada, os custos eles triplicam. É absurdamente, é Sim. incrível o negócio. E ali a gente começou a pedir ajuda na internet, né, passando por isso, com vídeos e tudo mais. Só que teve um dia em especial que foi o dia que me marcou muito. Eu me lembro que depois de ter ficado com meus pais, cuidando, ajudando eles, eu fui embora, fui para minha casa, cheguei em casa, tomei um banho, deitei, peguei o Instagram e fiquei rolando o feed. E ali eu vi a minha mãe de novo pedindo ajuda. Nós já tínhamos pedido num dia anterior. E aquilo ali mexeu comigo, porque eu pensei assim: o que está passando na cabecinha dela? Ela deve estar em desespero. Na mente dela deve estar assim: o Sem que que eu vou dúvida. fazer amanhã? O que que eu vou fazer daqui 2 dias? E aquilo lá me cortou o coração, porque eu nunca vi meus pais passando por isso, sabe, Ângelo? O que eu tenho de lembranças é meu pai e minha mãe enchendo geladeira de um monte de gente. Tanto é, quando eu peguei o celular do meu pai, assim que ele deu AVC, eu catei o celular dele para entrar no banco dele, para pegar todo o trocadinho que tinha, porque a gente precisava, né? E ali eu entrei no extrato dele e eu vi um monte de Pix para um monte de gente que eu nem conhecia. Uns a gente conhecia, outros a gente nem conhecia. Então eu nunca precisei passar com meus pais desse jeito. Então, assim, a mente da minha mãe, ela tava no desespero. E aquilo me machucou. E nesse dia em específico, eu ajoelhei e eu fui orar. E ali com Deus, eu chorava, eu chorava em prantos. Eu dizia, Deus, o que que a gente vai fazer? Porque dinheiro no Instagram não é fixo. Uma vez ou outra, uma ajudinha aqui, uma ajudinha ali, e não é muito. O que que a gente vai fazer? O que que a gente vai arrumar na nossa vida? E ali eu lembro que eu falei com Deus bem assim: nossa, tanta gente ganhando dinheiro na internet, comendo com a mão, e eu não sirvo para nada, não é possível, cara. Mas eu sei que depois de muito orar, depois de muito me lamentar e chorar muito com Deus, eu me lembro que eu me levantei, coloquei os ombros para trás, enxuguei meu rosto. E aqui eu faço uma pequena reflexão. Existe uma diferença de você chorar por chorar e de chorar para Deus, né? Oração muda destino, oração muda direção. E uma coisa que eu aprendi lá na frente é que o sucesso, lá na frente eu aprendi isso, agora eu aprendo isso. O sucesso ele vem do desequilíbrio. Porque a dor, ela tem um poder absurdo de ensinar muita coisa. Sem Ela dúvida. é o início de muita coisa. Na verdade, a dor é o pontapé.
Tem coisa que você só vai aprender na dor. É incrível, cara. Tem coisa que só vai mudar sua visão, sua vida, seu jeito na dor. E tem força dentro de você que você só vai descobrir na dor. Porque, como eu disse no início, tem uma pessoa aqui que nunca se achava, era eu. Cara, eu era a mais reservada da família, a tipo reprimida, sabe? A quietinha no canto, antissocial. Minha família, eu venho de uma família que são pastores. Pastores e cantores. Dá um microfone para aquela galera, todos eles, até o meu irmão que é especial, eles falam uma eloquência, sabe? Uma persuasão na fala. Eu era sempre a quietinha. E assim, tipo assim, o que pode vir disso, Ellen? Nada. Nada. Então, assim, é uma dor que a gente. É uma força que eu descobri vivendo a dor que eu nunca iria, talvez, descobrir antes na minha vida. E aí, esses dias eu vi uma mulher, ela falou uma frase no Instagram que eu achei bacana pra caramba. Deus livrou Daniel na cova dos leões e não da covas dos leões. Exato. Então, assim, é impossível você passar por uma situação dessa e não ver Deus e não sair diferente. E ali, Ângelo, depois que eu levantei, ergui os ombros, enxuguei meu rosto, eu já tinha percebido que algo em mim tinha mudado. Eu fui totalmente renovado com aquela oração e ali eu virei uma outra mulher. Assim, foi algo muito divino, foi algo muito de Deus. E naquele exato momento, a primeira coisa que eu fiz foi suspirar, levantei, sentei na minha cadeira, diante do notebook. Foi exatamente assim, gente, não estou aumentando e diminuindo. E ali eu escrevi aquela famosa e perigosa frase: Como ganhar dinheiro na internet. E assim começou a minha aventura. Mas me tira uma dúvida, né? Depois que você fez essa pesquisa, né? Até passando por tudo isso que você está passando, o que que apareceu? Qual foi o resultado dessa busca? Meu Deus, uma bagunça, lógico, né? Nossa, eu viajei muito na maionese. Eu fui para dropshipping. Depois dropship, eu fui para Face. Eu fiquei no Face, olha, um tempão, mas eu torrei muita grana no Face. Fazia algumas vendinhas, consegui fazer algumas vendinhas estudando Face pelo YouTube. Mas não eram vendas significativas. Eu torrava muito mais do que, né? Só que eu falei para mim bem assim, eu preciso de dinheiro para ontem, então eu tenho que ser esse Facebook aqui, não tem jeito. E ali estudando, Face, estudando, estudando, até que um dia aparecia patrocínio de vídeos de Google Ads, né, enquanto eu estudava Face no YouTube. E na minha ignorância, eu achava o seguinte, que o Google era o pai dos caras. Então, se eu tô torrando dinheiro no Face, você imagina no Google. Então eu empurrava com a barriga, eu falava, não vou clicar nesse cara, mas nunca. Já tô torrando muita grana aqui, você imagina no Google. E aí, continuei torrando, continuei torrando. Até que um dia eu falei, quer saber? Tá indo muito dinheiro embora, deixa eu ver esse vídeo do Google. Aí eu coloquei lá e vi um dos nossos maiores mentores aí. E no vídeo que eu cliquei, ele falava bem assim: aqui no Google você não gasta, você não paga por visualização. Eu, tipo assim, oi? Você tá de sacanagem. Mano, juro, eu acho que eu voltei aquela frase umas 300 vezes. E eu acho que eu entrei dentro de uma bolha na hora, com um monte de estrelinhas e musiquinha de fundo, do tipo, uma luz no fim do túnel, cara. E eu, tipo assim, como assim? Eu tô torrando grana, assim, com uma visualização única ali no Face e no Google você não paga. Aquilo ali me trouxe esperança de volta, porque eu já tinha torrado muita grana. E ali eu me lancei para o Google Ads, me doei como eu nunca tinha me doado em nada na minha vida. Estudava dia e noite, que nem uma maluca. Não dormia porque eu não tinha tempo, né? O meu tempo era 8 às 6 CLT. À noite eu tinha que dar conta da minha família, ajudar eles, né? Ser o suporte. E aí o tempo que eu tinha era o que é o meu sono. Aí esquece, eu ia até 4h30, 5 horas da manhã, eu só ia dormir porque o meu olho começava a queimar muito. Aí eu tinha que dormir. Mas eu varava a madrugada, final de semana era só Google, assim, sem parar, até ver a cor do meu dinheiro. Cara, hoje, Suelen, eu já falei isso em outros vídeos, né? Eu já entrevistei, acredito que mais de 200 pessoas aqui. Eu posso dizer que 99% dessas pessoas eu só entrevistei justamente porque eram pessoas inconformadas, assim como você, né? Pessoas que não reclamavam que não tinham tempo, davam o seu jeito, né?
poxa, Ângelo, mas eu tenho só de meia-noite às 5 horas da manhã para dormir. Então, beleza, ele ia dormir 2 horas mais tarde, acordava 2 horas mais cedo, dava o jeito, né? Porque quando a gente quer, a gente dá um jeito, quando a gente não quer, a gente dá uma desculpa, né? Pra quê? Pra Sim. não afetar o nosso ego. Não, então eu não consegui por causa disso, né? Cadê a auto... Como é que se diz? A autorresponsabilidade, né? Sim. Poxa, se eu não conseguir fazer alguma coisa, é por minha culpa, né? Então eu sei disso, né? E Uhum. algumas pessoas não têm resultado justamente por causa disso, né? Elas se vitimizam. Poxa, Ângelo, mas você não conhece a minha história, você não conhece, né? Eu não tenho dinheiro, eu não tenho tempo. Cara, sempre vai ter alguém pior do que você, que não tem as mesmas condições que você tem, e essa pessoa conseguiu e você não. Porque essa pessoa decidiu dar um jeito na vida dela. Ela não decidiu ser mais uma vítima, né? E a gente vê isso na sua história, né? Depois de tudo que você enfrentou, né? É até uma parada muito interessante que a gente vai naquele porquê. Pra quem que você tá fazendo tudo isso? Por quem? Né? Então, quando a gente tem esse porquê, esse pra quem muito bem definido, cara, as coisas parece que a gente tira uma força da onde a gente não tem, né? Então a gente, não, eu vou fazer isso daqui porque eu sei que se eu fizesse isso aqui por mim, de repente eu nem conseguiria. Mas como é pela aquela pessoa, como é pelo meu filho, pela minha filha, pelo meu pai, pelo meu esposo, pela minha esposa, então a gente tira forças da onde não tem. E a gente consegue notar isso na tua história. Então é surreal, né? E graças a Deus que o digital chegou, né, na sua vida e tem te proporcionado tudo isso e tem te dado condições, né, de fazer muito mais pelos seus, né? Então é extraordinário, né? Mas quando você fez essa pesquisa, né? Voltando aqui pro Google, você falou que apareceu um mentor muito conhecido entre nós. Quem que é esse cara? É o Tarcísio, meu mentor querido. Falar nisso, tá para chegar minha placa de 1 milhão. Essa semana vai chegar. Ontem ele me pediu meu CPF, que estava mandando as placas. Mas o Tarcísio, meu mentor querido, ele me ajudou absurdamente no início. Você não faz ideia. Eu não tinha dinheiro para investir em curso. E em fevereiro eu mandei uma mensagem para ele mostrando o meu extrato bancário para o Tarcísio. Eu já tinha pedido algumas ajudas a alguns mentores e eu fui ignorada. O Tarcísio foi o único acessível, cara, na minha vida. Eu lembro, eu até me arrepio só de falar um negócio desse, porque eu imagino quantos alunos ele recebe uma mensagem dessa, né? Então eu mandei uma mensagem para ele suplicando, né? Eu antes de mandar essa mensagem para ele, eu já mandava algumas mensagens para ele, tirando dúvidas das aulas dele que eu via no YouTube. E mesmo eu não sendo aluna, o cara me respondia, eu achava surreal. Aí teve um dia que eu abri meu coração para ele, contei da situação do meu pai, que a gente ainda estava vivendo, a gente estava migrando para a situação difícil em uma pessoa acamada e tudo mais, estava um processo muito difícil, né, de aceitar papai assim. E eu lembro que eu desabafei com o Tarcísio, e aí o Tarcísio falou pra mim, eu falei pra ele assim, cara, eu preciso entrar no teu curso, mano. Eu não tenho um dinheiro. Aí ele falou pra mim, quanto você tem na sua conta bancária? Eu tirei um print do meu extrato bancário da Caixa Econômica e a gente tem até hoje essa conversa no Instagram de R$ 300. Aí eu mandei pra ele e o Tarcísio me abençoou com, não com a comunidade, com outro curso dele lá, o primeiro que ele tem. E eu entrei no curso dele, graças a esse cara, e através das aulas dele, cara, tudo mudou na minha vida. Comecei a fazer minhas primeiras vendas ali, e depois, lá na frente, que eu comecei a ter vendas, eu paguei com o meu dinheiro daí, a comunidade dele, que eu fazia questão, mas foi com ele, cara. Que Sou top. grata eternamente a esse cara. Tarciso, beijão pra ti. Gente boa demais. Amigão, Demais. amigão também. Já veio aqui, inclusive, pessoal. Já veio, não sei se uma, duas vezes, mas já veio aqui no podcast também, né? Mas, cara, é isso que eu falo, né? Quando Deus quer fazer as coisas, né? Ele dá o jeito dele. Ele bota pessoas que talvez não era pra estar ali, mas aparece do nada, né? Pessoas que não era pra responder, mas responde, né? Então ele dá o jeito dele, né? Isso é uma parada muito extraordinária, muito bom de ser vivido. E É... até aproveito, Ângelo, publicamente para agradecer esse cara, que foi o divisor de águas na minha vida. Eu lembro que depois, isso foi em fevereiro, aí em maio eu comecei a ter os meus verdadeiros resultados, e quando eu mandei para ele, ele falou: Cara, só teve duas pessoas que eu abençoei, você e mais uma.
E eu confiei tanto em vocês duas que as duas estão crescendo no digital. Estou muito feliz por você mesmo e tal. E gratidão, Tarcísio, gratidão mesmo. É isso aí. Agora, Suelen, vamos lá, né? Vamos entrar no assunto que a Lá galera vem. gosta, né? Que é o digital de fato, que é os resultados, que é, né? Tudo que resume a vida de afiliado, né? Porém, contudo e todavia, quando você conheceu ele digital, teve acesso aos treinamentos, como é que foi a sua primeira experiência? Você viu que era mais fácil que o Face, era mais difícil? Como é que foi a sua primeira visão? A primeira visão, só de saber que você não paga pela tua visualização, para mim isso foi muito mais fácil. Para mim, assim, eu avancei, sei lá quantos passos à frente, só com essa informação. E, assim, graças a Deus, fácil não é, porque senão nós estaríamos lascados, concorrência seria desleal, né? Mas eu achei muito mais acessível para qualquer pessoa conseguir fazer, sabe? Eu acho que algumas pessoas mandam mensagem para mim e perguntam: você acha que eu vou conseguir? Eu falei: claro que você vai conseguir. Pô, eu consegui, pô. Pelo amor de Deus, que dificuldade será que você vai encontrar aqui? Vocês lidam com o sistema na CLT e acham que o Google Ads é o quê? Um bicho de sete cabeças? Mas assim, o problema é que a pessoa, ela quer o resultado para ontem, né? E aí que tá. Algumas amigas me perguntam, você acha que eu demoro quanto tempo para começar a ver o dinheiro? Cara, não vá com essa cabeça. Quando você entender o poder desse negócio, o poder do tráfego pago, você tem que ter uma cabeça diferente, porque isso daqui tem muito ouro. Então, assim, a pessoa já chega já com a ideia de que eu vou ter dinheiro para ontem, que era o que eu cheguei e tinha também, Exato. né? Então, eu demorei, eu não sei se você vai perguntar, mas já vou antecipar. Eu demorei 9 meses para começar a ver resultado, cara. Olha Então, aí. assim, foi muito chão mesmo. Só que, assim, eu virei um Ângelo, eu virei um Tomé no digital, sabe o Tomé da Bíblia? Só acredito vendo. Só acredito ver, tipo, mas assim, o Tomé que eu virei não é pela incredulidade, não. O Tomé que eu virei era pelo seguinte: o seu resultado, a tua experiência não serve para mim. Eu preciso viver isso aí. Porque para mim, Tomé lá, quando chegaram para ele e falaram: Ó, Jesus passou aí. Para mim, ele olhou e pensou bem assim: legal, mas eu preciso viver essa experiência, eu preciso ver Jesus, cara. Eu não quero viver da tua experiência. Então, eu vi a galera no curso do Tarcísio, todo mundo postando aquele punhado de resultado, um monte de prim-prim-tim-tim lá. E eu falava: meu, eu acho lindo, mas eu não vou sossegar enquanto eu não ver esse trem na minha conta. Eu vou até o fim. Essa experiência da galera não serve para mim. A minha experiência vai servir para mim. Eu vou viver isso. E eu fui até o fim, cara. 9 meses estudando sem parar, todos os dias. Cara, isso é uma parada, né? Que já quebra um tabu aqui. Porque infelizmente existem muitos gurus no mercado, né? E assim como todo mercado, não só no digital, tem o seu lado sujo, vamos dizer, né? E, Ângelo, mas como assim o mercado digital tem o seu lado sujo? Tem, cara. Infelizmente tem. E qual é? É justamente esse tipo de mercado, esse tipo de mentor, e falar, olha, você entra só com o seu celular, com 15 minutos por dia, não precisa de dinheiro, você vai conseguir ganhar 10. Cara, não é assim. Não, Não é. Pode ser da noite pro dia? Pode ser, mas não vai ser da primeira noite pro primeiro dia. não. Entendeu? No caso da Suelen, demorou 9 meses para nascer ali a primeira venda. Foi Então, exatamente isso. então demorou, não é da noite pro dia. Dá certo, eu não tenho dúvida. Você consegue? Eu não tenho dúvida que você consegue. Só que a gente tem que entrar com esse pensamento. Cara, eu tô entrando, né? Eu sei que vai dar certo, eu não sei quando, mas eu sei que vai. E pra quem não tem interesse, intenção nenhuma de morrer, cara, o tempo vai passar de qualquer jeito. Concorda, Isso mesmo. Sueli? É tipo aquilo, escolha o seu difícil, né? Pô, é muito difícil e chato ter que acordar às 7h30 para você sair de casa, 8 horas você tem que bater o ponto e ficar até 6h30 da tarde e só usufruir de apenas 4 horas no dia, à noite ali da sua casa. Mas também é muito difícil iniciar do digital e permanecer e ficar. Mas o que que é melhor? Qual que é o resultado que vai me dar mais, né? Hoje eu não Exato. me arrependo, eu sou super feliz, eu vivo disso, sou a prova viva de que isso é real, isso é possível. Estou agora indo para um novo apartamento, tudo com digital, tirei minha irmã da CLT. Isso é muito real, mas precisa de uma constância, sabe? Não tem atalhos, você não precisa ser especial.
Você só precisa fazer o que as pessoas não estão fazendo. Seja consistente, determinado, disposto a se esforçar, tenha constância. Esse é o maior segredo digital, ter constância, fazer o que ninguém faz, né? E eu acredito muito fielmente que enquanto eu estudava às madrugadas, o meu eu era automaticamente lá na frente, eu fui, como é que é a palavra, meu Deus? Eu fui recompensada pelo meu sacrifício através de Deus. Porque existe uma recompensa para essas pessoas. Existe uma recompensa para essa galera que fica o final de semana inteiro em casa estudando, pensando na sua família, no problema que está passando e você quer ajudar eles. Existe uma recompensa para você que passa a madrugada inteira ali estudando, cara. Existe uma recompensa. E o melhor de tudo, essa recompensa vem de Deus, porque nada melhor do que ser recompensado por Ele. Sem dúvidas nenhuma, assim embaixo, né? Agora, Suelen, me tira uma dúvida, né? Cara, 9 meses. 9 meses quebrando a cabeça, acredito eu, sem ver resultado, né? Pra só depois disso, então, começar a vir os primeiros resultados, né? E a pergunta é, quando que veio os primeiros resultados? Quanto que foi? Quando foi o seu primeiro plim ali com o Google? Qual foi a tua sensação? Meu primeiro resultado foi em eu tive um resultadozinho, assim, que não foi significativo, se eu não me engano, lá para dezembro, mas foi uma vendinha de 16 euros. Mas, assim, o mais significativo foi lá para março. Março eu fiz os meus primeiros 10K e abril eu fiz os meus primeiros 50K. Assim, fiquei super feliz, né? Aquilo lá para mim, eu olhei aquilo e falei meio assim, aqui tá começando a resposta de tudo que eu tô fazendo, cara. Começou ali a pingar e eu comecei a ver as respostas do meu trabalho. Mas em maio para mim foi o melhor mês do mundo, de toda a minha vida. Cara, em maio eu acertei um produto e em um único mês eu fiz mais de 120 mil em um produtinho só. Nossa vida. Fundo do funil, só. Maio do ano passado? Maio do ano passado. E aquilo ali pra mim, meu Deus do céu, aquilo ali pra mim, cara, eu nunca vivi aquilo. O meu celular não parava de cair venda, Ângelo. Eu nunca vi aquilo na vida, cara. Eu lembro que eu ia pegar a minha irmã no final do expediente dela, né? Na época ela ainda estava na CLT. E aí ela entrava no carro, eu dava meu celular pra ela, ela chorava, cara. Ela olhava pra mim e falava meio assim, cara, é surreal o que você tá vivendo, cara. Quem que imaginava que você, sem faculdade, sem nenhuma qualificação, iria receber tanta grana assim na vida? Era dinheiro um atrás do outro, sem parar. Foi um mês da minha vida aquele ali. Essa sensação é surreal, é surreal. E com base nisso, né, eu te faço mais uma pergunta, né? Você demorou 9 meses para ter, né, os primeiros resultados ali, beleza? Só que, quando foi que você falou, cara, isso aqui é aquilo que eu tanto sonhava, isso aqui pode mudar minha vida? Isso aí aconteceu no dia que eu sentei na cadeira e escrevi como ganhar dinheiro na internet. Porque eu não via resultado, eu não via nada, eu não via nada. Mas ali que eu virei uma outra mulher, eu enfiei na minha cabeça que aquilo ali seria a minha única solução. Porque veja bem, a pessoa não tem faculdade, a pessoa não tem uma qualificação, a pessoa não tem probabilidade de ganhar mais que 1.800 na empresa. A família precisando de dinheiro e ninguém tem dinheiro. Todo mundo pedindo dinheiro na internet. E ali eu falei meio assim, isso aqui tem que ser o que vai mudar minha vida e acabou. Eu não vou olhar mais para trás. Tanto que eu aprendi o seguinte: o que faz fracassar o plano A é a existência do plano B. Cara, tipo assim, algumas pessoas vinham até mim e falavam meio assim: Su, se não der certo, pega a tua motinha, vira iFood. E eu dizia: não. E outros, se não der certo, pega o carro do seu pai e vai virar Uber. Eu dizia: não, de jeito nenhum. Naquele exato momento que eu sentei de frente para o computador, eu falei: isso daqui vai mudar a minha vida. Eu vou entrar nesse marketing, eu vou descobrir o que tem que ser feito e eu nunca mais vou olhar para trás e nem vou olhar para outras possibilidades. Ângela, eu não coloquei nenhum plano B na minha frente. Não existia. Era como se eu estivesse cega, só olhando para aquilo ali. E eu fui, cara, e eu sei que foi a melhor coisa da minha vida, a melhor escolha da minha vida. Cara, antes de você falar essa frase, eu já tava pensando em falar ela e você veio. E isso é muito verdade. De fato, é verdade mesmo. Porque as pessoas vêm para esse mercado, né?
achando que é um negocinho, né? Não, eu vou tentar fazer esse negocinho aqui, e se não der certo, eu tento esse outro aqui, né? E acaba caindo no erro, né? De, como você falou lá no início, né? De não ter, não foi perseverança que você falou, mas de ficar tentando, né? E as pessoas acabam caindo no erro de que tenta um, não consegue, vai para outro, não consegue, e a gente pode até, com base nisso, falar das estratégias, né? Que as pessoas, não, vou tentar fundo de funil aqui, né? Ah, tentou 2 semanas, não fez venda. Não, então o fundo de funil não funciona. Vou tentar o topo. Tentou 2 semanas, não funciona. Eu vou tentar rede de display. Tentou, né? Então as pessoas caem nesse erro de, cara, tentar várias coisas, ter vários planos e não concretizar nada. Então, infelizmente, né, esse tipo de pessoa, enquanto não mudar isso daqui, aquela palavrinha bonita, mindset, a mentalidade, cara, infelizmente você não vai ter resultado enquanto você não amadurecer a sua mente. Infelizmente, né, para algumas pessoas a mente que manda, né? Só que a gente que tem que mandar na nossa mente. Né? Então, quando começar a vir os pensamentos, né, negativos de você ter que ter vários planos, e se não der certo, eu não sei se, né, quem tá assistindo já viu, mas eu faço esse exercício aqui direto. Ângelo, o que é isso? Cara, pega um caderninho, né, uma folhinha, faz uma linha no meio. Depois que você fizer essa linha no meio, você vai botar a sua vida aqui, ó, todinha como sua vida tá. Depois você vai botar no outro lado todos os seus sonhos. Cara, e se der certo? Você vai botar tudo aqui. Show de bola. Sabe o que você vai ver? Que se der tudo errado, você vai continuar vivendo a vida medíocre que você já está vivendo, né? Então, faz esse teste aí e vê se de fato eu não estou falando a verdade. Concorda, Sueli? Isso aí. Não, eu tenho uma frase que eu aprendi lá na Hotmart Fire, que eu fui em agosto agora, e que é a frase da minha vida agora. O que acontece se eu não desistir? Mano, o que você tem a perder? Só vai. É claro que hoje, eu, por exemplo, ensino meus alunos a não torrar dinheiro. Eu ensino eles a Isso não é bom. fazer o que eu fazia, né? Porque eu torrei muita grana. Se bobear, uns 25 mil no negativo. Eu torrei muito dinheiro. Só que assim, eu nunca mais torrei tanto dinheiro como eu torrei no início. O meu início foi muito difícil. Eu não quis gastar, eu não tinha dinheiro para comprar muito curso. Então eu vivia estudando pelo YouTube. Então, se você começa de uma forma errada, pode ter certeza que você vai ficar um bom tempo no erro. Então, eu torrei muita grana. Depois que eu aprendi, depois que eu entrei no curso do Tarcísio e aprendi direito o Google Ads, eu nunca mais, até então, torrei grana como eu torrei no início. Jamais. Eu nunca fiquei negativo mais. Nunca mais. Então, hoje eu ensino isso para meus alunos, a não torrar grana como eu torrava no início, sabe? Então, assim, é muita persistência, muita constância, todo dia ali. Cara, não tem como dar errado. Se você desistir, se você desanimar, aí sim vai dar errado, né? Infelizmente, eu tenho um amigo que não deu certo e ele saiu, voltou para a CLT, mas porque ele entrou em uma onda de uns mentores aí. Eu lembro, Ângelo, no início, eu fui entrar num curso, cara, aí o mentor falou para mim bem assim: olha o que eu já passei, cara. O mentor falou para mim bem assim: pega todo o seu FGTS e joga no Google. A Bonita fez o quê? Pegou, pegou todo o FGTS dela e jogou no Google. Sabe o que aconteceu? Eu sei. Eu me ferrei. Gente, eu perdi todo o meu dinheiro. Eu perdi toda a minha grana. Eu fiquei mais ainda negativo do que eu já estava, em vez de me ajudar o meu FGTS. Mas por quê? Porque eu entrei na onda de um cara louco lá e eu torrei toda a minha grana. E se naquele momento eu tivesse desistido, que nessa hora bate o bad, né? Você olha assim e fala: não, não tem como mais, eu não tenho mais cartão de crédito para tirar, para colocar isso aqui, agora ferrou, né? Mas não, eu continuei mesmo assim, por isso a importância da mentalidade alinhada, né? De você ter uma boa cabeça nesse momento. Porque senão, se eu tivesse desistido lá atrás, eu não estaria colhendo os frutos de hoje. Então, Sem o que dúvida. acontece se eu não desistir? Vá até o fim, até você ver a cor do seu dinheiro. Cara, essa frase é top. Essa frase é top. Suelen, né? Com base nisso também, uma pergunta que eu gosto de fazer. Por mais que você já tenha falado vários erros, né? Cara, qual que foi o seu maior erro no início?
O maior erro no início foi começar pelo Facebook. Não, mas Começar pelo Facebook. o maior erro no Google, no Google. No Google, eu acho que segurar muito o bolso para não investir em cursos, em mentores. E, tipo assim, tentar na sorte, tentar até onde eu consigo ir e o Google me traz alguma vendinha. Então, se eu pudesse retornar lá no início, eu acho que eu teria economizado uma boa grana se eu pegasse o dinheiro que eu gastava no Google e investisse, por exemplo, lá no curso do Tarcísio, lá no início, com o cartão de crédito que eu tinha, entendeu? Que estava torrando o Google. Então, eu acho que se isso tivesse acontecido, muito dinheiro seria economizado e a minha cabeça, desde cedo, iria mudar muito rápido. Cara, isso aí faz total diferença, né? É que nem eu falo muito pro pessoal. Depois que você já investiu em curso, né? Já tem um conhecimento ali que você acha que, poxa, pelo menos na ferramenta Google Ads você já entende, começa a investir, né, em mentorias individual. Poxa, contrata uma mentoria com a Sueli, eu tenho certeza que tua mente vai explodir. Você vai pegar o conhecimento dela todinho e ela vai resumir pra você numa cápsulazinha assim pra você tomar. Entendeu? Por que eu digo isso? Porque eu dei mentoria pra uma mulher, uns 40 anos mais ou menos. Cara, ela tinha gastado mais de 20 mil reais em uma única campanha, tava empatado, mas não sabia otimizar de jeito nenhum. Porque o que ela tinha aprendido é que era só botar dinheiro, que o dinheiro ia voltar. Tava voltando? Tava voltando, mas tava empatado, indo pro negativo. Aí eu falei, cara, olha os dados que você tem, olha a quantidade de clique, olha a quantidade de venda, vamos otimizar isso daqui. Eu comecei, pá, fechei tudo, deixei bonitinho. Ela de 20 mil, né, que tava empatado ali, ela foi gastando mais. Cara, e ela conseguiu quase que dobrar o faturamento dela só com Uau! as otimizações que eu fiz na campanha dela. Justamente porque a gente que já tem uma experiência, uma bagagem, a gente tem uma visão onde a gente já olha, opa, isso aqui dá para fazer isso aqui dá para fazer isso, né? Olha o custo por conversão, tá muito alto, fecha. Então, é bom a gente adquirir conhecimento cada vez mais, né? Então, invista em cursos, invista em mentoria, invista em mentoria individual, né? Invista em pessoas que vão te dar atenção. Como a Suelen falou, ela falou com vários e vários mentores e só um ou dois deram uma atenção. E por causa dela, cara, olha como que essa pessoa pode se sentir importante, feliz, por causa dessa atenção. Essa atenção que a pessoa deu, que o Tarcísio deu pra Suelen, foi capaz de mudar a história da Suelen, da família dela. Então, olha só isso. Né? Então, cara, vai. Vai até você ver a cor do dinheiro, mas vai. Né? Não desiste. Infelizmente, né, Suelen, tem muitas pessoas que desistem por problemas fáceis de se resolver. Poxa, minha conta caiu, eu não consigo ficar com uma conta em pé. Cara, eu fiquei um ano inteiro, passado um ano inteiro sem conta, de fevereiro a Eu outubro. lembro. Eu Eu te ficava, acompanhei. eu ficava me vitimizando nas Eu comunidades por lembro. aí. Quando alguém falava, eu não quero saber de nada, não. Eu fiquei um ano. Eu lembro. Eu lembro, Cara, cara. eu fiquei em Que todas as dó. comunidades. Em todas as comunidades eu ficava, gente, me ajuda, pelo amor de Deus, eu não consigo. Eu já tentei de tudo, comprei outro computador da internet, várias coisas, mas eu ficava tentando buscar uma solução até que um dia a solução bateu na minha porta. Eu consegui encontrar, entendeu? Mas por que eu encontrei? Eu não desisti. Por que a Suelen tá aqui hoje? Porque ela não desistiu. Ela é uma das pessoas que veste a camisa do time inconformados. Né? Ela não aceita a situação que tá, que vive, né? E busca algo melhor. E, cara, ser sincero pra vocês, sempre vai existir algo melhor pra gente viver. A gente tá aqui pra comer o melhor dessa terra, pra viver em abundância, cara. Então não aceita essa vidinha medíocre que você tá vivendo. Salário mínimo, cara. O que que você vive com salário mínimo? Não dá nem pra Nada. sobreviver. Eu vou no mercado, cara. Pelo amor de Deus, eu olho o café, né? Hoje eu fico mais tranquilo, mas, cara, 40 reais, meio quilo, 500 gramas de café. Aí você olha para uma pessoa que recebe um salário mínimo, como que a pessoa bebe o café? Vai beber chafé, né? Porque tem que render, né? Mas não vamos destoar o assunto aqui, mas eu fico inconformado, sério, com pessoas que às vezes vivem a oportunidade, né? Vive não, que conhece, né? Eu digo isso porque quando eu comecei a ganhar dinheiro na internet, eu queria converter todo mundo, perto de casa, familiar. Não, cara, vem porque dá pra ganhar. E as pessoas veem a gente ganhando e não estão nem aí.
né? As Aham. pessoas não se animam, em vez de vir até a gente, né? Cara, como é que você faz? Me conta aí, pô, me ajuda, não sei o quê. Como você fez? Você buscou ajuda. Tá entendendo? Por que que eu não me conformo? Porque hoje o digital, ele tem espaço para todo mundo. Eu não preciso que a Suelen ganhe pouco para eu ganhar muito. Não há necessidade disso. Só que a Suelen só vai ganhar muito se ela correr atrás. É isso que vocês não entendem. É muita gente desistindo por muito pouco, concorda? Uhum, pouquíssimo, cara. E assim, a gente tenta abrir a cabeça deles, né? Eu tenho muitos amigos, família, né? E, gente, não tem comparação. O que a gente vive no digital é incomparável. Gente, é surreal. É outro mundo. É outro mundo. Você poder fazer o que você quiser durante o dia inteiro. Só isso aí, meu Deus do céu, o digital já pague muito. Sabe, de você não ter um compromisso com uma empresa, uma encheção de saco, cobrança 24 horas na sua cabeça, é pressão, é cliente em cima, é patrão. E você pode usufruir do seu tempo, do seu dia, você pode fazer o que você quiser, a hora que você quiser. Você não tem tempo para sair, não tem tempo para chegar, você é o dono da sua empresa. Então, só disso para mim, cara, o que eu vivo, em eu poder ir e vir a hora que eu quiser no meu dia a dia. Isso é muito ouro para mim. Ainda mais que eu tenho a situação da minha família, onde meu pai é acamado, meu irmão é especial, e precisa da família ali dando um suporte. Então, e o digital me proporcionar isso. Isso faz 2 anos. Eu nunca imaginei, Ângelo, que um dia eu ia conseguir viver sem CLT. Cara, isso é real demais. E aí, as pessoas, esses dias uma amiga minha, ô Su, será que eu entro? Será que eu não entro? Aí eu falei, cara, olha pra mim, olha pra minha vida, eu sou que nem aquele cara lá da Bíblia, o Paulo, ele falava meio assim, me imita. Eu falo isso, cara. Você é dos meus Eu olho pra minha, imitadores. eu olho para minhas amigas e falo, cara, olha pra mim, será que não vale tanto assim? Não tô valendo a minha experiência? Olha pra mim, me imita, faz o que eu fiz, cara. Fecha o olho e vai com tudo. Não, mas tem que investir. Meu Deus do céu, gente, o retorno é muito mais maior. Exato. Chega de lorota. Para, E vamos. eu acho engraçado, né, Suelen, que as pessoas, né, uma vez que a gente aprende a fazer a conta, né, não é o um mais um, não, é saber se a conta vai fechar, né, as coisas ficam muito mais claras. Como assim? Eu vejo muita gente, principalmente aqui no podcast, comentário, né, eu fico feliz quando vem os comentários negativos que eu falo, opa, tô no caminho certo, né, se eu tô com hate, eu tô, eu tô no caminho certo. E, cara, eu vou ensinar vocês a fazerem conta hoje. Ângelo, como assim? Ó, é o sonho de muita gente. 10 mil, né? Os primeiros 10 mil reais é o sonho de muita gente. Você pega esse teu sonho, divide por 30. Você vai ver que você precisa fazer uma única venda de 333 reais, né? Por dia para chegar no teu sonho de 10 mil reais por mês. Beleza, mas a gente na gringa, a gente vende em dólar, né? Então a gente tá falando de, por mais que esteja um pouquinho mais, né, do que 5 dólares, né, tá 5 e pouquinho mais ou menos, cara, Uhum. a gente consegue fazer a conta aqui e a gente vai ver que eu preciso de uma única venda de 60 dólares por dia para poder fazer 10 mil reais por mês. Ah, Ângelo, mas eu não tô conseguindo, cara, porque os produtos de comissão melhor, tá todo mundo e muita concorrência. Faz a conta de novo. Como assim? Vai por um outro caminho. Se você precisa de uma venda de 60 dólares, é a mesma coisa de fazer duas vendas de 30 dólares. É Cara, e isso eu aí. tenho, Suelen, eu tenho amigos que fazem 30, 40k só com produtinhos assim de 15 dólares, 20 dólares, 30 dólares, que não tem Aham. ninguém olhando. E o cara tá com Sim, um ROI absurdo. é Simplesmente isso porque aí. ele fez a mesma conta para chegar no mesmo local, só que utilizando um caminho diferente. E sabe qual é o grande problema? As pessoas querem fazer o que todo mundo tá fazendo. E quando todo Aham. mundo faz o que todo mundo tá fazendo, ninguém tem resultado. Concorda? Não, a galera tá olhando para faturamento, né? E esse é o problema, esse é o perigo. Você olha para faturamento e você olha para o faturamento do mentor, ao invés de você olhar o lucro, porque o que importa, galera, é o lucro, é o dinheiro no bolso, não é o faturamento. Faturamento você vai pagar mais imposto, pelo amor de Deus. Não dá. Exatamente. No início, quando eu tive que virar correndo de pessoa física para PJ, meu Deus do céu, cara. Eu ainda não tinha a Payoneer em dólar, eu não fazia minhas contas em dólar como eu hoje eu faço e tal. Eu faço uma operação toda, né, tentando fugir do imposto do Brasil. Eu cheguei a pagar 5 mil de imposto.
Então, assim, muito cuidado com essa galera que só posta aí venda, faturamento. Pelo amor de Deus, o lucro que importa é o lucro. E Exato. lucro a gente consegue. É por isso que eu me juntei, Ângelo, com uma pessoa que vendeu mais de 800 mil só na Europa, que é o Rodrigão, meu parceiro de network. E network dando seus frutos, dando resultados. Cara, quando eu vi esses progressos dele, eu falei, Rodrigão, a gente vai se juntar, porque eu vendo muita grana na América e você na Europa. Qual a probabilidade disso dar muito bom, né? Então, ele ganha muito dinheiro só na Europa, cara. Pelo amor de Deus, o que mais tem é estratégia. Ah, não tá dando certo com uma. Vende pro mundo todo. Coloca lá, tira Estados Unidos, coloca o mundo todo. Tira, pega lá no Google Trends, coloca mundo e vê quais são os países que mais tem acesso naquele produto, cara. Se vira, mas estratégia é o que não falta pra gente aqui. Exato. E isso aí era pra ficar pro pós-cal, hein? Você tá muito soltinha. Fica calma. Não deixa. Foi mal. Tô brincando, pessoal. A gente aqui, a gente gosta de ajudar, e a gente se empolga, porque é um assunto que a gente gosta de falar, né? Principalmente a gente que é mentor, né? A gente ajuda pessoas diariamente, né? A gente começa a falar, a gente se empolga, e isso é gostoso de se ver, cara. É principalmente pelo fato que a gente está trabalhando com uma coisa que a gente gosta. Né? Hoje eu não fico tanto, né, tempo aqui no computador quanto eu ficava no início, mas, cara, se eu precisar ficar 15, 20 horas aqui, eu fico sorrindo. Porque o meu escritório tá aqui, ó, do lado da minha sala. Às vezes a minha filha vem e bate aqui, papai, vamos brincar comigo? Só Nossa, 10 minutinhos? Aí eu paro aqui, vou lá, brinco de boneca. De vez em quando eu entro nas calls nossa, da galera aí, eu tô dentro da casinha de boneca com a minha filha, assim. Eu acho legal top. porque esse mercado te dá essa liberdade, né? E onde? Onde que, poxa, 2 horas da tarde, 3 horas da tarde, você pode ter essa liberdade de levar sua filha na escola, de parar o que você tá fazendo. Cara, não tem outro mercado igual. Então, dá o teu jeito, mas faça isso dar certo. Faz Isso isso dar aí. certo, só depende exclusivamente de você, né? Ontem, um amigo queria uma mentoria individual, falou, Ângelo, cara, dá pra fazer 10 mil reais em um mês? Falei, dá, pô. Dá pra fazer 50? Falei, dá. Dá pra fazer 100? Falei, lógico que dá, você é doido. Ele, cara, eu quero entrar então, o que que eu faço? Falei, Aham. cara, você tem que estudar, você tem que ter tempo de tela, tem que ter dinheiro. Pô, Ângelo, mas aí então complicou. Falei, dá pra... Você Ah. perguntou se dava, né? Dá pra fazer, né? Mas não é da noite pro dia. Então, né, vamos ter essa mentalidade Ah. empreendedora. Até porque se a gente fosse falar de empresa, né, Suelen, de uma loja física, se você for abrir uma loja no centro, por exemplo, você só vai ver lucro depois de 1, 2 anos, de repente, Isso aí. né? E no digital, a porta de entrada, cara, é muito pequena. Por mais que a gente tenha que ter caixa, se você tiver ali, Ângelo, tenho 500 reais, dá pra começar? Dá pra começar. Você vai fazer 20 mil reais com 500 reais? Na minha visão, é impossível, né? Uhum. Mas dá pra começar? Dá pra começar. Concorda? É isso aí, não. Esses dias uma amiga minha falou pra mim bem assim, Su, tô preocupada de viver só disso aí. Aí eu falei pra ela, preocupada, eu fico de viver do governo, de depender do governo. É isso que eu fico preocupada. Agora, de viver isso aqui, que tem um mundo, tem N estratégias para você fazer. Olha a mente, a limitação, onde a gente se encontra, onde a nossa cabeça tá, cara. Nossa preocupação é de viver do digital. Hoje o mundo é digital. E falo Exato, mais, se você não aprender tráfego pago, você vai viver pobre o resto da vida. O exato. poder do digital está no tráfego pago. Ângelo, eu estou fazendo um curso de um dos grandes mentores, Thiago Tesman. Muita gente conhece o cara é o cara do tráfego pago, né? Aí eu falei, vou pagar esse curso, vou fazer um curso com esse cara, porque eu quero ensinar de fundo de funil ali, eu vou aplicar na nossa, como afiliado, e vou nadar sozinha. Mas fiquei me achando, porque o cara ensina exatamente o que a gente faz. Ou seja, a gente não é pouca bosta, não. A gente é muita coisa, cara. A gente faz tráfego pago raiz. Os caras grandes Exato, ensinam mano. exatamente o que a gente faz. E ele fala exatamente isso. Se você não aprender tráfego pago, você vai ficar pobre o resto da sua vida. Pelo amor de Deus, gente. Tá aí, tá disponível para todo mundo. Tem aula no YouTube, começa ali. Ah, não tem dinheiro para fazer um curso? Começa no YouTube, vai juntando trocadinho para você entrar num curso bom com pessoas, mentoras qualificadas para você não ouvir lorota, porque o que tem de lorota por aí que a galera fala. Ontem, meus alunos estavam falando lá, né? Que conta melhor rodar, CNPJ ou pessoa física? Dólar ou em real? Eu falei, gente, pelo amor de Deus.
Tanta coisa pra Isso se não é um preocupar, né? 80-20, gente. Olha, para com isso, pelo amor de Deus. Por isso a necessidade de você escolher um bom mentor, né? Pra ser o Mas simples ou robusto. meu Jesus, a gente tem que passar esse negócio, cara. Vai garimpar, meu filho, vai. Deixa de perder Mano. tempo. Ai, ai. Suelen, cara, tá muito gostoso o nosso papo aqui, né? A gente já tá indo, caraca, 55 minutos aqui, pessoal, de live de Ó, call com a Suelen. Gente, pelo amor de Deus, 55 minutos. Vocês estão gostando? Tá assistindo até agora? Cara, se inscreve no canal. Ajuda. Eu tô tentando trazer o máximo de pessoas aqui que podem te ajudar de alguma forma, podem abrir os seus olhos e falar, cara, a verdade só depende de mim. E de fato é verdade, só depende de você. Ninguém vai fazer nada por você. Ninguém vai fazer nada por você, senão você mesmo, né? E se tudo der errado, a culpa é tua. Entende isso, né? Mas, poxa, se inscreve no canal, deixa o seu like, deixa os seus comentários aqui, deixa os seus melhores comentários. Ficou com alguma dúvida? Pode deixar aqui nos comentários também. A gente tá indo pro final, ainda tem algumas perguntas que eu quero fazer para Suelen. Ainda temos o nosso pós-cal com ela, onde lá no pós-cal a gente vai entrar dentro da operação dela, a gente vai abrir as campanhas dela, vai ver os produtinhos, vai ver tudo. Se você quer saber, então vai pro pós-cal, tá bom? Mas se inscreve. Um outro detalhe muito importante, né? @Suelen Mansur. Se você é seguidor aqui do Pode Ficar Rico Podcast, cara, vai lá, segue ela, né? Gente finíssima demais, amiga demais, né? Eu tenho certeza que qualquer dúvida que você mandar na DM dela lá, ela vai te responder, né? E um outro detalhe muito importante, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, né? O grupo de espera para a próxima turma, né, da comunidade da Suelen, que eu tenho certeza que vai ser, né, um atalho ali para você chegar nos seus resultados mais rápido, tá bom? Suelen, conta pra gente, né? 1,5 milhões de reais como afiliada, né? Cara, o que foi o diferencial para você conseguir conquistar esses resultados? a constância, sem dúvida. A velha e nova, sempre a constância. Todo dia, sem parar, sem olhar os pontos negativos, foco, determinação e Deus. Mas assim, a constância, ela é muito forte no nosso mercado, porque esse mercado ele traz muita ansiedade, muito nervosismo, Nem fala. né? Quando você começa a vender, suas contas caem, você sabe muito bem disso. Entra em suspensão. Quando você vende muito, você não sabe como colocar dinheiro no Google, porque você está vendendo muito e você nunca passou por isso na vida, em ter que colocar muita grana no Google. Isso é um problema bom, né? Isso é um problema bom. Eu tive esse problema e eu não sabia como resolver. Eu falava, gente, o que que eu faço? E eu lembro que o Tarcísio falava para mim: pega dinheiro com o banco, se vira, coloca casa, né? Nessas horas a gente tem que pôr a casa mesmo. Então, assim, aí depois que você vende muita grana, e infelizmente essa conta cai, e você tem que recomeçar do zero com outros produtos. E aí você percebe o seguinte, que o que você fez de muita grana em um produto é raro, não acontece sempre. E agora? O que que você vai fazer? Você vai conseguir. Você sabe fazer uma esteira? Você sabe manter esse punhado de dinheiro que você teve? Né? Então vem a ansiedade, vem o nervosismo. Gente, é uma mistura, é uma loucura que a gente vive. Só que assim, se todo dia você estiver ali com o seu tempo de tela, estudando, sem parar. Eu lembro que o Tarcísio falava bem assim: não é porque você ganhou muita grana, pelo amor de Deus, não para de estudar. Não para nunca. Suelen fica conectada, porque senão você vai embora e você vai sair do mercado, né? E então a melhor resposta para isso é a constância, é você não deixar a peteca cair, estudar todo dia, até hoje, gente, até hoje, abrindo mentoria. E, cara, esse mercado você não vai parar de estudar nunca. Isso aqui é para sempre, é todo dia. Porque o Exato. Google sempre se atualiza e você tem que se atualizar junto com ele. E agora chegou a inteligência artificial, e se você não souber jogar o jogo da inteligência artificial, você vai ficar para trás. Então é muita coisa e a constância para mim é a melhor resposta para isso. Que top. E me tira uma outra dúvida. Esse mercado, não só no mercado digital, mas na vida, mas se falando do mercado digital, a gente tem muitos altos e baixos, né? A gente tem
Um mês que a gente faz, poxa, 200 mil, o outro faz 100, o outro faz 30, o outro faz 50, mas fica empatado, o outro fica negativo. Como que você lida com esses altos e baixos? Essa é uma ótima pergunta, gente. Ó, eu tenho meu refúgio. Meu refúgio que eu não abro mão é Deus, igreja, Bíblia. E assim, não é conto da carochinha, não, né? Não é papo furado, não. Você precisa de um refúgio, porque senão as coisas desandam e você vai embora junto. Você não fica, né? Então, é para ele que eu corro sempre, quando vem o desespero, quando vem a tristeza, quando a conta trava, quando do nada para de vender, porque a gente vive isso todos os dias, não é só porque a gente já vendeu muito ou vende todo dia que nós temos algo mais facilitado, né? Quando eu iniciei, eu tinha certeza que os grandes tinham segredo. Eu tinha certeza absoluta. Eu E também. até hoje tem pessoas que perguntam, que falam pra gente, né? E eu falava bem assim no meu network: não, uma hora vai vazar. Uma hora esse segredo vai vazar e a gente vai descobrir, fiquem calmos. E até hoje tem pessoas que pensam isso, né? Não tem segredo, não tem segredo. Então, nós que já estamos dando mentoria, a gente faz a mesma coisa todos os dias, a gente estuda todos os dias, a gente continua na labuta aqui, passando pelos mesmos perrengues que vocês, a mesma coisa. Só que o meu segredo, o meu segredo é o meu refúgio. E é para ele que eu corro sempre, nesses momentos de angústia, de altos e baixos. É Deus o maior segredo de tudo. Que top. Salmos 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Nosso fortaleza. Socorro bem presente na hora da angústia. E falar pra vocês, pessoal, se tem uma hora que a gente precisa de um colo, é na hora da angústia. E às vezes a gente, né, às vezes a gente não, às vezes você se sente sozinho simplesmente porque você não tem esse refúgio, né? Por mais que, né, não tô falando, cara, de religião, de denominação, de nada, tô falando de Deus, né? Sim. Então, como eu falei aqui no início, eu já entrevistei mais de 200 pessoas. E 99% dela, 99,999, só tiveram sucesso depois que falaram assim: Ângelo, eu reconheci que eu ainda não estava tendo sucesso porque Deus não estava vindo em primeiro lugar, né? Então, quando a pessoa caiu em si, colocou Deus em primeiro lugar, os resultados vieram de forma natural, né? Total. Então, cara, tenha Deus como base de toda a sua estrutura, né? E eu tenho certeza que os teus planos darão certo. É legal você Concorda? falar isso, Ângelo, porque teve um dia que uma pessoa me mandou mensagem no direct e falou bem assim: Ou, tem como você me mandar a tua oração? Eu falei bem assim: Como assim? Não entendi. Ah, a tua oração que tá dando certo, manda pra mim. O cara, o que que é isso? Você tá achando que o Deus é igual um Google? Que tipo, vamos ver qual contestação que deu certo na suspensão do cara, e aí a gente compartilha. Aí o Google vai ver a contestação copiada e vai dizer sim ou não para voltar, né? Então, cara, Deus não é um Google, Deus não é algo mecânico para você copiar a minha oração e subir lá para ver se ele vai dizer sim ou não. E a gente tem uma dificuldade muito grande de se relacionar com Deus, né? Nós Exato. somos a criatura dele, ele é nosso criador, não tem ninguém melhor que nos entenda do que ele, que é o nosso criador, que nos criou. Então, assim, para com esse papo de furar, de pedir oração para os outros, oração copiada. Senta com Deus, troca ideia, desabafa, fala onde dói, fala onde que tá te machucando, troca ideia, como se fosse eu e Ângelo aqui. É isso que eu faço, gente. E, tipo Exato. assim, eu não tenho oração repetida todo dia, é um assunto diferente com Deus. Então, tratar Deus como uma pessoa, né? Um ser relacionável, nós temos essa dificuldade porque é mais fácil Deus lá em cima e gente aqui e tudo ser copiado. Mas você trazer Deus para sua rotina, eu faço isso todo dia de manhã, trazer Deus para sua rotina, trazer Deus para o seu dia a dia, incluir Ele nos seus afazeres. Tudo fará uma diferença absurda quando você entender que Deus é um ser relacionável. Sem dúvida. Carimbo embaixo aqui. Suelen, fazer mais algumas perguntinhas, né? A gente já tá aqui mais de uma hora já, cara. Um assunto tá além de saudável, tá além de gostoso esse assunto aqui, né? Acho que eu ficaria aqui mais umas 3, 4 horas aqui de boa conversando contigo, né? Também. Mas me tira uma dúvida, né? Que tá aqui a pulga atrás da orelha, né? E?
Que conselho você dá para quem tá começando hoje? Quem tá começando através desse vídeo aqui? Conselho. Bom, tem vários, tem vários. Bom, primeiro, já falei no meio, mas vou repetir. Você precisa aprender tráfego pago, senão você vai ficar pobre o resto da vida. Não espere um momento ruim na sua vida acontecer, como foi o meu caso, para você dar esse pontapé. Não espere a notícia ruim. Não espere o hospital ligar, falar de alguém que você ama, ou até mesmo bater aquela doença em você e você ver numa situação ali onde você não tem para onde correr, né? Então não espere pelo momento ruim, pelo dia difícil e comece, só dá o pontapé, só inicia, faz o básico, bem feito ali, de início, já é muita coisa. Mas faça, não fique parado. Top. Mais uma, qual que é a sensação hoje de viver 100% do digital? De rica, juro, a minha mãe quer me matar, ô Ângelo, porque às vezes eu falo pra ela meio assim, pelo amor de Deus, mãe, que coisa de pobre. Mas eu falo brincando, né? Lógico. Ela fala, Sueli, para de falar isso. Mas é porque, gente, a gente sai de um mundo que é tão diferente do que a gente vive hoje, cara, que a gente fica assim. Não é sempre que a gente está acostumado com essa sensação de você pode comprar o que você quiser. A sensação de você não ficar esperando toda quarta-feira, que é o dia da feira, o dia que tem o valor mais baixo do papel higiênico. Pelo amor de Deus, gente. Sair dessa para você conseguir ir no supermercado a hora e o dia que você quiser, independente do preço. É claro que eu não estou falando para você gastar o seu dinheiro que nem um louco, né? Mas a sensação, né, de poder é essa sensação de quando a gente consegue ter um lucro, né? Ter um lucro bom, um faturamento melhor, a sensação de poder, a sensação de eu consigo muita coisa hoje, eu consigo ir muito mais além do que antes eu não conseguia. Hoje eu estou indo para um apartamento, cara, que como CLT eu nunca poderia nem sonhar, nem pensar. Não, então hoje eu estou conseguindo realizar isso. Então realmente é a sensação de rica. Que top, cara. Isso é surreal demais. Demais mesmo. Me tira uma outra dúvida. E qual foi a reação da sua família quando percebeu de fato que você conseguiu, cara, viver do digital, que você conseguiu, você almejou e hoje você consegue os resultados que você tem? Surpresa, surpresa total. Aquilo que eu falei, eles nunca ninguém, eu acredito nisso, né? Lógico que eles nunca chegaram em mim e falaram, né? Minha família é um amor incondicional, mas é a certeza que eu tenho, é que ninguém esperava nada da Suelen. Então, quando eu comecei no digital, foi interessante, porque eu não tinha dinheiro, né? Eu só ganhava 1.800, então eu catei uns dois cartões de crédito meu, que eu deixei no negativo bem rápido, e depois eu fui pedir a minha irmã o cartão de crédito dela. E a minha irmã ela é muito caxias com dinheiro. E é interessante que em momento nenhum, porque caía lá os valorezinhos do Google, né? E no início eu não entendia as cobranças do Google. Era uma dificuldade para entender aquele Google, cara, no início. Aí a minha irmã mandava WhatsApp bem assim, Su, você tá sabendo, né? Caiu R$ 200 aqui. Aí eu falava bem assim pra ela, tô sabendo, fica de boa. Mentira, não sabia nada. Eu tava atacando campanha. Aí passava as 4 horas. Ô, Su, caiu de novo aqui um trocado do Google. Você tá sabendo, né? Aí eu, tô sabendo. Mas o interessante da minha família é que tanto ela quanto a minha mãe, em momento nenhum, mesmo com a dificuldade que nós estávamos passando, elas chegaram em mim e falaram bem assim: Meu, dá uma pausa, porque só tá gastando, né? Porque elas sabiam, com o temperamento que eu tinha, né, que se elas me falassem isso, eu ia parar, eu ia travar. Então, em nenhum momento as duas falaram isso pra mim. E a minha irmã, às vezes eu falava pra ela meio assim, Gabi, confia. Eu acredito nesse negócio. Isso vai mudar nossa vida. E ela me respondia bem assim, eu confio em você. Eu sei que você é boa, eu sei que você é inteligente. Você não se acha, mas eu sei que você é inteligente. E então assim, quando começou a cair, cara, elas choravam. Elas olhavam meu celular, elas choravam, mas minha irmã chorava muito porque ninguém, todo mundo, assim, torce por você, mas até ver o negócio acontecendo, com a Hum. Sueli, que não tem faculdade, não tem qualificação, pô, quem que é a menina mais tímida da família, mais reservada, nunca pegou no microfone na igreja para falar,
mal orava em público. E de repente a menina tá ganhando tanta grana. Então elas choravam muito, era uma surpresa absurda. E eu sempre dizia para elas o seguinte: que enquanto eu for abençoado, eles serão abençoados. Porque eu aprendi uma coisa, não sei se eu falei isso no início, eu acho que não. Eu aprendi uma coisa. Quando você for abençoado, não deixe que a bênção pare em você. Dê continuidade a isso. Então, Transborde. eu fiz um pacto com Deus, até porque foi através do meu pai e da minha mãe que eu iniciei esse mercado. Porque se talvez não tivesse acontecido o que aconteceu com meu pai, eu iria continuar sendo aquela palerma que eu era, né? Então, foi através deles que eu iniciei. E eu fiz um pacto com Deus, um trato com Ele, que enquanto eu for abençoado, a vida da minha família será transformada. Amém. Top. Já aproveita essa sensação, essa emoção e responde a minha próxima e última pergunta, né? Se tivesse que resumir toda essa tua jornada em uma frase, em uma palavra, o que você quiser, qual seria? Acho que seria aquela frase que eu falei no meio. O que acontece se eu não desistir? A frase da minha vida. E eu vou continuar, porque eu não vou parar. Cara, isso deixa um ponto de interrogação tão grande na cabeça de quem tá ouvindo a frase que a pessoa só tem como saber se ela não desistir. O que que acontece se eu não desistir? Se faz, vocês que estão assistindo, se faz essa pergunta. Não tem aquele teu sonho que você almeja a vida inteira? O que que você acontece? O que que vai acontecer se você não desistir? Se faz essa pergunta. Eu tenho certeza absoluta. E isso vai te dar forças para continuar, né? A gente, como a gente falou aqui, esse mercado ele é cheio de altos e baixos, né? E é muito importante a gente estar bem firme, porque quando vier os baixos da vida, né? Principalmente se a gente não tiver, né? Que Salmos 46 fala, né? O nosso refúgio, fortaleza, cara, a gente vai sair desse mercado. Eu tô nesse mercado, eu conheço o digital, né? Desde 2018, eu vivo exclusivamente dele desde 2023, mas eu conheço muita gente que já ganhou muito mais dinheiro que eu e hoje está na CLT de novo. Muita gente que Amém. já abandonou o mercado. Muita gente que sabe muito mais do que eu e não tá mais no game, porque não tem cabeça, não tem estômago. Como a gente falou, esse mercado ele tem espaço para todo mundo, mas ele não é para todo mundo. É isso aí. É isso aí. É isso aí. Se você não tiver disciplina, se você não tiver uma constância, se você não tiver sangue no zóio, esquece. Não é para você. Exato. Disciplina, constância e foco Isso aí. é a tríade perfeita para você ter resultado nesse mercado. Mas, Suelen, cara, mais uma vez, estou extremamente feliz de ter tido de ter sido a primeira pessoa, né? Pelo menos aqui, né? De ter a oportunidade de ouvir a tua história contada por você, né? Ao vivo, né? Estou extremamente feliz de você estar aqui com a gente, né? De ter separado um tempinho para poder contar seus resultados, suas conquistas, né? Sua jornada, né? No digital e antes do digital, né? Fico feliz em saber tudo que Deus fez na tua vida, né? Fico feliz, né, de ter ouvido tudo isso e quero deixar aqui mais uma vez as portas do Pode Ficar Rico Podcasts abertas para quando você quiser voltar, né? Só marcar uma data comigo ali, a gente vem, você conta de novo sua história, você conta uma novidade, você faz o que você quiser, mas as portas do Pode Ficar Rico Podcast sempre estarão abertas aqui para quando você quiser voltar, beleza? Obrigada, Angelo, de novo, um prazer imenso. Isso daqui para mim é uma honra. E uma mensagem para a galera: pelo amor de Deus, se você não aprendeu o tráfego pago, você vai continuar pobre. E não esquece da frase: o que acontece se eu não desistir? Pessoal, a gente vai ficando por aqui. A gente se vê lá no pós-call com a Sueli Mansur. Então, se você quer saber, conhecer um pouquinho mais da operação de quem já faturou mais de 1,5 milhões, vamos lá pro pós-call. Beleza? O link tá na descrição. Tamo junto. Até o pós-call. Até mais.